Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres saíram depressa do túmulo, porque estavam com medo, mas corriam com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se! As mulheres se aproximaram e ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vou anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma com dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos, durante a noite, roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, e vocês não precisarão ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Acho que todos nós que somos católicos acordamos hoje com uma notícia que, de certa forma, deixa o coração da gente triste. Dia 21 de abril de 2025, o dia da oitava da Páscoa. É como se hoje nós estivéssemos celebrando ainda o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da alegria. E numa felicidade pascual, recebemos a notícia da morte do nosso chefe da igreja, do nosso mestre, do nosso guia, Papa Francisco. De tantos santos que ele poderia ter escolhido, de tantas e tantas pessoas que ele poderia ter escolhido a imagem para se espelhar, ele escolheu Francisco, o santo mais pobre, o santo que olhava para a pobreza, que tinha um olhar voltado para a pobreza. Coloquei lá no Instagram e aqui eu falo. Ele praticou sua vida à imagem de São Francisco, observando os pontos da pobreza. E é claro, a imagem de Jesus. Quando nós escutamos a partida dele hoje, claro que é uma notícia que impacta todo mundo, deixa muitas pessoas tristes. O Papa Francisco era uma pessoa muito ligada à igreja. E é claro, trouxe muitos fiéis à igreja. Mas como eu falei no Instagram, eu repito aqui, ele combateu o bom combate e agora resta para ele o prêmio da recompensa eterna. No Evangelho de hoje, nós escutamos esta história. Após a morte de Jesus e a ressurreição dele, as mulheres foram ao seu túmulo levar as flores e alguns perfumes para ungir Jesus, já que após a morte o corpo começa a feder. E lá não é que nem aqui nos tempos atuais que fica dentro de um caixão, isolado, a 7 palmos, não.
Era num lugar aberto, era um túmulo. Era tipo um buraco escavado na rocha com uma pedra na frente. Então todo mundo que passasse ali ia sentir o cheiro do corpo. Por isso elas levaram. E pela segunda intenção, elas levaram porque a única esperança, o único contato, a única felicidade que elas tinham em vida era Jesus. Abro um parênteses para dizer: as mulheres estavam ligadas inteiramente a Jesus enquanto estava em vida. E aí, quando Jesus morre, e um detalhe, as mesmas mulheres que choraram eram essas que tinham levado as flores ao túmulo de Jesus. Quando Jesus morre, o que resta para elas? Apenas o corpo de Jesus. Porque a esperança e a felicidade acabou. Muitas seguiam Jesus. Muitas das vezes, isso quem disse para mim foi o pároco na missa ontem de Páscoa. Ele disse numa homilia. O padre disse assim: muitas das vezes nós estamos apegados àquilo e quando parte, a gente acha que o mundo acabou. A gente não tem uma outra perspectiva. Se no sábado de Páscoa, se no sábado santo, nós estávamos celebrando esta luz que veio para iluminar nas trevas, que veio para nos guiar do mal, hoje nós devemos celebrar um novo olhar de perspectiva, uma nova visão para o mundo. Por mais que tenha dificuldades, sempre haverá uma forma de sair de todas elas. Mas o problema é que muitas das vezes nós ficamos presos naquele problema. Nós ficamos presos naquela dificuldade. E aí começa aqueles casos. Ai, porque a minha vida só vai ruim. Ai, porque eu não consigo me dar certo na vida. Ai, porque só tem problema. E que não sei o quê. Ai, porque Deus me condenou. Aí começam fazendo analogia do pecado, né? O Padre Léo falou isso uma vez. Ah, mas eu acho que é por causa do meu pai, que quando ele era criança, ele fez alguma coisa lá, e isso era pecado, e que não sei o quê, e aí esse pecado passou para mim, e hoje eu estou com esse pecado no meu coração. Caríssimos irmãos e irmãs, uma coisa que nós devemos aprender: o pecado não é passado de geração em geração. A partir do batismo, a partir da nossa instituição batismal e após a confirmação do crisma, nós limpamos o nosso coração. Somos uma nova criatura. Tanto que existe aquela música: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Somos nascidos de novo. É esta a certeza que nos deve mover. E a cada dia, pela oração, pelo terço, pelo Espírito Santo, pela luz dele que nos conduz, nós somos banhados novamente pela graça de Deus. Porque Deus nos ama. Um pai amoroso é aquele que está presente conosco em todos os momentos da nossa vida, que fica presente desde o nosso nascimento até o último dia da nossa vida. Um pai amoroso está presente em todos os momentos e em todas as ações. Então Jesus aparece. Quando elas estavam saindo do túmulo, tristes, porque não haviam encontrado Jesus, mas haviam encontrado os anjos. E o que Jesus diz para elas? Não se alegrem agora. Vão e comuniquem aos meus discípulos sobre a minha ressurreição. E digam para eles que eu estarei na Galileia, esperando por eles para dar a despedida. Jesus retorna, mas ele dá uma missão importantíssima para as mulheres.
Façam com que os discípulos acreditem. Façam com que os discípulos escutem e vão ao meu encontro. É uma missão até que difícil, né? Por quê? O que aconteceu com os discípulos depois da morte de Jesus? Se fecharam com medo dos judeus. Ué, se crucificaram Jesus, o que será que eles vão fazer com a gente? Vamos se fechar aqui também. Se esconderam com medo. Porém, Jesus diz para que elas retirem o medo dos discípulos. E lá vão elas. E dão o recado. O que acontece com os discípulos? A gente ouviu isso no evangelho de ontem. Não acreditaram. Porém, mesmo não acreditando, Pedro se levanta e sai correndo ao encontro do túmulo. Sua única esperança viva. E o discípulo que Jesus amava vai junto. Caríssimos irmãos e irmãs, mesmo não acreditando, quem ama ajuda. Mesmo não querendo acreditar, quem ama vai ao encontro. Sempre quando precisa. Este é o amor verdadeiro. Um amor verdadeiro é um amor que se doa pelo outro. Que está disposto a todos os momentos a ver o outro feliz. E quando eles escutam, roubaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram, eles vão em disparada ao encontro de Jesus. Eles vão em disparada ao túmulo. Sua única esperança viva de Cristo. E que bonito que mostra o evangelho de hoje. O evangelho de ontem. Pedro e o discípulo que Jesus amava estavam correndo. Porém, o outro discípulo chegou mais rápido que Pedro. Ele viu as faixas e não entrou. Porém, Pedro entrou. Ele viu as faixas e não acreditou. Porém, João acreditou. Porém, o discípulo que Jesus amava acreditou. Quem ama não precisa de testemunho para acreditar. Não precisa de prova para acreditar. Somente no olhar a pessoa compreende. Porque quem ama está atento. Quando a gente ama uma pessoa de verdade, nós estamos atentos a tudo o que vai acontecer com aquela pessoa. E tantas vezes que aquele discípulo escutou que Jesus lhe dizia: o filho do homem deve sofrer, ser morto, crucificado, porém, vai ressuscitar no terceiro dia. Tantas vezes que eles escutaram isso. Portanto, o evangelho de hoje nos traz esta analogia, esta reflexão. O que eu devo fazer para ter um novo olhar nas coisas? Para imaginar que nem tudo está perdido. Para imaginar que ainda há uma possibilidade de esperança. E essa esperança deve ser Jesus Cristo. E ele nos explica. Nós devemos confiar nas nossas amizades. Nós devemos confiar e descobrir quem são aqueles que realmente estão dispostos a dar a vida por nós, estão dispostos a ajudar a nós. A gente muitas das vezes fica numa amizade errada e acha que essa amizade é mil maravilhas. Não, que essa pessoa aí está disposta a dar a vida por mim. E aí quando acontece alguma coisa, pessoal, some, desaparece. Portanto, quem são os nossos verdadeiros amigos? Amigo é quem ajuda. Amigo é quem se doa. E quem está disposto fielmente a ajudar o seu irmão. Rezemos juntos um Pai Nosso, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesta caminhada, neste tempo pascual,
para que nós consigamos realmente perceber os reais valores de uma ressurreição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.